2 Coríntios 1, verso 12. Tá bom? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo procurou manter a integridade do ministério para evitar que o evangelho perdesse credibilidade. Ele era especialmente sensível à questão do apoio financeiro nas regiões da Macedônia e da Acaia. Não queria que os outros o vissem como um vendedor ambulante ou um filósofo comum. A nossa glória é esta. Ou seja, a nossa alegria, a nossa glória, nós somos reconhecidos nisso. O testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Vocês estão percebendo? A nossa alegria tem que ser o quê? Não porque nós somos formados na faculdade, não sei das quantas, porque temos não sei o quê. Não porque nós somos inteligentes, ou seja, não com sabedoria humana, mas com a graça divina. Nós temos que nos vangloriar de sermos cristãos, de pregarmos o evangelho, de nossa vida, o quê? Mostrar Cristo. Das pessoas verem Cristo nas nossas vidas. Isso é que interessa. É essa que tem que ser a nossa alegria, o nosso orgulho. É, orgulho. Nós vemos pessoas orgulhosas por causa do carro, por causa da casa, por causa da família, por causa do cachorrinho, por causa da empresa. Mas chega na hora de ir no culto, pega a Bíblia, coloca debaixo do tapete do chão do carro para ninguém perceber. Porque não está na moda. Eu não posso falar de Cristo no meu trabalho, porque afinal eu tenho que separar. Qual a prioridade para as nossas vidas? A nossa glória é ter como prioridade as coisas de Deus. Aqueles lá fora não vão aceitar numa boa. Vamos ser atacados, vão brigar com a gente, vão se revoltar com o que a gente vai falar. Exatamente. Mas o nosso orgulho, a nossa glória, a nossa satisfação deve ser o quê? Seguir a Cristo. É que as pessoas vejam em nós o testemunho da nossa consciência. Com quê? Não com sabedoria humana, mas com a santidade e sinceridade de Deus. Sabe, muitos falam, pessoal, que quem ama... Hoje a gente está numa era que se você falar alguma coisa que contraria o que a pessoa pensa, você não a ama. O amor hoje se chama permissividade. Quando na realidade não existe nada mais falso. Quem ama quer o melhor da outra pessoa. Não para mostrar serviço, porque nós temos igrejas que colocam metas para os membros para trazerem pessoas para a igreja. E aí usam de todo tipo de subterfúgio. Mas não é assim. O verdadeiro cristão, a santidade, a sinceridade de Deus, acontece o quê? Quem ama realmente faz o quê? Quem ama vai chamar a atenção da pessoa amada. Fala, olha, você está no caminho errado, você está fazendo errado. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Pois este é nosso orgulho. Começa aqui, porque a nossa glória, tá aqui, porque a nossa glória também pode ser traduzida por este é nosso orgulho.
Ao longo de todas as suas cartas, mais especialmente em sua correspondência com Corinto, Paulo escreve o verbo gloriar-se e o substantivo orgulho muitas vezes. Ele quer que os coríntios saibam que ele continua a considerá-los como motivo de orgulho. Aqui, motivo de orgulho, o quê? De alegria. E assim lhes diz que seu orgulho deve ser no Senhor. 1 Coríntios 1:3-1, 2 Coríntios 10:17. Vanglória na forma de arrogância humana é pecado, porque o Deus triuno precisa receber toda a glória e honra. Ué, mas tá falando que ele tem orgulho? Paulo tem alegria. Nós devemos ter alegria quando realizamos o serviço do Senhor. Esse é o sentido do nossa glória, porque a nossa glória está, nossa alegria está. Nossa alegria é esta. Porque a nossa alegria é essa, o testemunho da nossa consciência. O testemunho do evangelho, o testemunho de estar fazendo o que é certo, o testemunho de servir o Senhor. Quando nós estamos uma era onde não se entende mais o motivo de Deus ter criado todas as coisas, onde não se entende mais qual é a nossa função. A nossa função não é de ser ouro puro de Ofir, menina dos olhos de Deus, centro do coração de Deus, reinarmos nessa terra com ouro puro de Ofir, não é nada disso. O nosso testemunho é pregar o Senhor, é trabalhar para o Senhor, é ser servo daquele que nos tirou da sujeira, é pregar o Evangelho, é ter o Senhor como total prioridade na nossa vida. É isso. Isso não é vanglória, mas é alegria. A alegria não deve ser de você comprar um carro zero, porque isso a traça vai comer. Lógico, quem não gosta de andar num carro zero, ele tem aquele cheirinho de carro zero, ele vai onde você quiser. Para quebrar, é muito difícil de quebrar, porque é tudo novinho. Tirando o chinês, né, que já vem com defeito de fábrica, né? Que é tudo novinho. Quem não quer um carro zero? Mas carro zero é uma ferramenta. O carro zero é para te levar em algum lugar. O carro zero é para te levar na igreja. O carro zero é uma ferramenta, não um objetivo. Vocês estão percebendo? Imagine uma oficina mecânica. Nós temos aqui no Nascido um expert na área de oficina mecânica, que é o Carlão. Eu babo, toda vez que ele abre a boca para falar de carro, eu babo. Eu queria ter isso da capacidade dele. Mas isso, para mexer com o carro. Mas olha só, do que adianta o cara pegar, fazer de tudo, ele tem um dinheiro guardado. Ele vai lá, compra as melhores ferramentas que existem para a área de mecânica. Mas ele não tem carro para consertar. O que adianta? O que é importante? Consertar o defeito do carro com um alicate ou um canivetinho suíço, ou você ter uma oficina enorme, cheia de ferramenta, tudo ferramenta importada, tudo, e não saber mexer, não dá resultado. Tua oficina na cidade tem fama de que não resolve o defeito dos clientes. E aí? Você prefere ser quem? O Zé Carlos lá de Araraquara? O Zé Carlos lá de Araraquara, que só fazia gambiarra nos carros, que só fazia coisa torta? Ou você prefere ser quem? Ser o Carroll Shelby, o Enzo Ferrari, que construíam obras de arte nessa área. Então, o que nós queremos ser com o Evangelho? Qual a nossa alegria? A nossa alegria tem que ser de ser de bons mecânicos, ou seja, de sermos bons cristãos. A nossa glória, esse é o nosso orgulho. O orgulho humano deve ser banido e Deus deve ser glorificado. Então, nossa alegria tem que ser de estar fazendo a obra de Deus, das pessoas vendo o nosso trabalho e mais.
a alegria de treinar corretamente os próximos discípulos, aqueles que vão trabalhar das nossas fileiras. Davi, hoje na nossa oração eu usei a figura de Davi para nós entendermos. Cristo é chamado de unigênito, ele é o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, na ressurreição, nós ressuscitamos para fazer como Jesus, como para liderar. O que Davi fez? Ele liderou a nação de Israel para consolidar o Estado de Israel, a nação de Israel, a nação de Deus. E nós devemos ser assim, nós temos que ser generais que vamos montar um exército, vamos treiná-los, vamos ensiná-los, vamos mostrar o caminho, para que eles vão junto conosco pregar. Ontem foi culto de missões. Tem um vídeo para gravar sobre isso. Vamos pregar. Ah, pastor, mas eu queria ir pregar na Europa. Eu queria pregar nos Estados Unidos. Tudo bem. Agora começa pregando no teu bairro. Começa no grupo da família que mandam só abobrinha. Começa mandando o link do nosso café com bolota. Ah, o povo lá reclama se eu fizer isso. Tá, reclama. Até que um vem e assiste e gosta. Vocês já são 2. Aí vocês 2 vão postar em outros lugares. Se mais um responder, já são 3. E por aí vai. Leu tua Bíblia, chegou a uma conclusão, vai lá e posta um áudio no grupo, fala, olha pessoal, eu estava lendo a Bíblia hoje, sabe, falou do que deve ser a nossa alegria alegria deve ser com as coisas de Deus, deve ser no nosso testemunho, no testemunho da nossa consciência, que com santidade e sinceridade de Deus, a gente está pregando, é esse o nosso orgulho, do nosso testemunho das coisas de Deus. Não é com a sabedoria humana, não é na sabedoria humana que a gente se apoia. Fala, seja sincero. E também não seja aquele parente chato que ele entra no grupo de manhã e já começa. Porque o tio fulano precisa parar de fumar porque ele vai pro inferno. A tia fulana precisa parar de trair o tio não sei quem. Porque senão vai para o inferno. Você tem que vir para Jesus, senão você vai para o inferno. Não seja aquele chato. Deixa a pessoa conhecer Cristo. E aí você ensine com amor. Nós não estamos aqui para julgar a pessoa. Esse é o ponto. Porque muitos querem ser Cristo em casa, mas querem ser Cristo na pura arrogância, porque querem mostrar como eles são, uau, como eu sou verdadeiro, como eu sou santo e como vocês são imundos. E ele faz questão de lembrar todo mundo na casa dele, ele que não trabalha, que não se esforça para nada, não estuda, fica só dando lição de moral pro povo dentro de casa. Ele faz questão de lembrar a todo momento o quanto ele é poderoso, o quanto ele é grande, o quanto ele é certo, o quanto ele é santo, e a família dele é um lixo. Afinal, ele é cristão. Agora, como alguém pode pensar assim? Como alguém pode pensar assim? Se nós precisamos que Cristo morresse na cruz, para que nós fôssemos salvos. Porque nós pecamos tanto que nós não conseguimos nos salvar, exatamente como aquele familiar que você gosta de esfregar na cara dele que ele é adúltero, que ele é isso, que ele é aquilo. Como a gente pode se achar superior? Qual é o orgulho de Paulo? Ele dá a Deus a glória por capacitá-lo a viver pela graça dele uma vida exemplar.
Os Coríntios, aí vem. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis. Nós temos pessoas, queridos, que são verdadeiros dicionários. Não no bom sentido de ensinar as pessoas. Porque na minha época, esse era o pai dos burros. Foi meu pai por muito tempo. Qual que era o pai dos burros? O dicionário. Hoje, o pai dos burros é o Google, né? Mais especificamente a Wikipedia, né? No nosso curso de teologia, a gente não aceita o material da Wikipedia como fonte, tá? Sabe, queridos, hoje nós temos as pessoas que sobem em um púlpito, elas não estão preocupadas em mostrar, em pregar a Cristo. Elas estão preocupadas em mostrar como elas são inteligentes. Elas querem ouvir, nossa, que pregação maravilhosa. Um exemplo disso que chega ao absurdo, né? É o que eu vi a cena. O rapaz foi pregar numa igreja, um desses pregadorzinhos aí, mentirosos, 171. Ele no púlpito abaixado, assim, ora, ó. E aí pôs uma gravação. Pregador fulano de tal, aquele que revela o escondido, que realiza o impossível. Você percebeu? Vamos, o áudio que estava tocando lá não falava assim. Agora aprenderemos da palavra de Deus, o Deus soberano, todo-poderoso, que nos tirou do meio da podridão, que deu sua vida por nós, que é dono de toda sabedoria, que sabe todas as coisas, que revela o escondido. Não. Era o pregador fulano de tal, que era o poderoso, que era o blá blá blá, que era o lá lá lá. Nós temos pessoas que buscam isso, e um dos caminhos que elas encontram é se colocar como o quê? Como acadêmicos, como sábios, como donos da sabedoria. E com isso eles vão falar errado, eles vão utilizar um linguajar ruim. A Vanessa às vezes fica louca com algumas palavras que eu uso aqui, algumas coisas que eu faço aqui. Ai, mas vê se você não devia usar esse tipo de palavra. Sabe por que eu uso? Porque é a nossa linguagem do dia a dia, é a linguagem que nós entendemos. Eu não estou aqui para que vocês me acham o acadêmico. Ah, mas o senhor é reitor de um seminário teológico com praticamente 12 mil alunos, 11.700 e pouco. Realmente. Mas eu não preciso ficar arrotando palavra difícil, termo técnico, que na prática não vai te ensinar bolhufas. Pelo contrário, vai te induzir ao erro. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Tá? Isso daqui eu vou ler essa parte do estudo para vocês, porque vale a pena. Os coríntios podem não só examinar a conduta de Paulo, como também podem examinar suas epístolas, aquelas que lhes foram endereçadas e aquelas mandadas a outras igrejas. Suas cartas já tinham adquirido caráter permanente, pois eram lidas como parte da liturgia do culto. Efésios 3:4. E pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Colossenses 4:16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, tá vendo? 1 Tessalonicenses 5:27, Apocalipse 1:3. O que a gente vê com isso? Que as cartas de Paulo já eram inseridas na liturgia da igreja, já eram recebidas como ensino, como evangelho, como escritura. E aí vem a falácia da igreja romana, que fala que eles escreveram a Bíblia, que eles criaram a Bíblia. Primeiro que eles não são essa mesma igreja. Eles não vêm daí.
E segundo, que lá, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, os escritos desses apóstolos já eram tidos como palavra de Deus. Então, quando a gente faz aquela célebre frase, o que vem antes, a igreja ou a Bíblia, a gente está aqui. A igreja apenas recebe a palavra de Deus. De fato, os coríntios podiam examinar de perto o que ele tem falado e vão concluir que Paulo foi perfeitamente honesto em tudo que escreveu. Quando o sentido da fraseologia de uma comunicação escrita não está claro, é provável que a mensagem seja mal entendida. Esse perigo parece que ocorreu quando Paulo dirigiu aos coríntios uma carta não mais existente. Sabe aquela história da carta perdida de Paulo? Ai, pastor, o que aconteceu com essa carta? Será que um dia vão descobrir essa carta? Poxa, pessoal, pastor, cadê essa carta? Qual era essa carta? Será que está junto com 1 Coríntios? Será que é 2 Coríntios? Será que nós vamos ter uma primeira 1,5 Coríntios ou uma terceira Coríntios? É a mesma preocupação. Ah, mas e o livro de Enoque? E o livro não sei o quê? O Evangelho de Maria Madalena? Os apócrifos católicos? Vocês percebem a preocupação que se tem com aquilo que não está na Bíblia? Que não está na palavra de Deus? Ah, e qual é o espinho da carne? A Bíblia te mostrou qual era o espinho da carne? Qual era o sentido do espinho da carne? Te ensinar uma coisa clara, que não é porque nós somos cristãos que nós vamos viver em céu de brigadeiro, que nós vamos ter aflição, que nós vamos ter problemas que nos perseguem a vida toda. Tá? Mas nós ficamos atrás disso. Ó, esse perigo parece que ocorreu com Paulo quando dirigiu aos Coríntios em uma carta não mais existente. 1 Coríntios 5,9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ou seja, tem uma carta perdida. Tinha uma carta perdida. Que eles tinham interpretado de modo incorreto e posto ela de lado. Então, realmente, Paulo escreveu uma carta que foi perdida, mas eles não conseguiram interpretar. Ela não estava clara. Ela foi interpretada errada, ela foi induzida errada. Então ela não tinha valor, foi deixada de lado. Aqui a gente vê o Senhor cuidando da transmissão da sua palavra. Então esse povo que vem com texto eclético, que não, agora a gente sabe que o final de Marcos não está na Bíblia, balela. A gente sabe que nos textos mais confiáveis, sem rasura, sem erro, tem indício que tem um espaço lá no livro para escrever o final de Marcos. É porque aquelas da qual aqueles textos foram copiados não tinha, porque eram textos defeituosos, e eles teimam em querer tirar trechos importantes da Escritura. Aqui a gente vê um exemplo de como Deus cuidou da sua palavra. Porque 1 e 2 Coríntios que nós temos está aí, preservado como palavra de Deus, é Escritura, é Bíblia. Mas, como Paulo não escreveu claramente, foi deixada de lado e Deus não permitiu que ela fosse preservada. É Deus que regiu isso. É Deus que guiou o homem para que o cânon fosse formado, com essas cartas que nós temos hoje. A carta perdida foi esquecida, pois o Senhor sempre se comunicou claramente conosco. Agora Paulo chama atenção para a mensagem que está transmitindo e afirma que os destinatários podem compreender bem o que ele tem a dizer. Terão de concluir que as intenções de Paulo estão claras. A implicação é que alguns de seus críticos gostariam de achar defeitos, mas quando examinarem as cartas de Paulo, não poderão encontrar evidência comprovadora para denunciá-lo. Confiabilidade, pessoal. Agora o 13b, né? Espero que o compreendereis de todo
Então, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Então, não escrevemos nada que vocês não consigam compreender, não. E eu espero que vocês compreendam totalmente, compreendam tudo. Como também já em parte nos compreendesse. Como já compreendeu até aqui, eu espero que vocês compreendam o que está nessa carta. Então, muitas pessoas pensam que é só ir lá, falar de Jesus para a pessoa e largar a pessoa solta. Não, existe uma coisa chamada discipulado. A pessoa tem que ser discipulada. Tem que se ensinar a essas pessoas. A gente joga toda a responsabilidade nas costas de quem? Nas costas do pastor, nas costas dos presbíteros, nas costas da denominação. Aí quando a pessoa está lá na igreja e eles colocam coisas denominacionais para a pessoa, como se fosse verdade absoluta de Deus, a gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Então é esse o ponto, pessoal. Nossa alegria, nossa glória tem que estar no nosso testemunho, no testemunho do Senhor, e não na sabedoria humana, porque a sabedoria humana não vale nada. É por isso que você não vai aprender a ler direitinho para você poder entender o que está escrito, tá? Existem coisas que Deus criou, então você tem que aprender a ler, né? Porque nenhuma outra. Olha só, nós devemos nos alegrar do nosso testemunho que é Cristo e não na sabedoria humana. Outra coisa, nós temos que pregar de uma forma que as pessoas entendam. Não adianta ficar floreando com muito academicismo, com palavra difícil ou torcendo a palavra de Deus. E detalhe, quando nós pregamos Cristo para alguém, nós precisamos fazer o quê, pessoal? Não é só pregar e deixar Deus dará. Não, nós temos que discipular essa pessoa, estarmos juntos para tirar as dúvidas, para ensiná-las no caminho correto. Amém?